minha mente entenda e mais do que eu sei, o amor é mais. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Esse verso nos traz a importância da disciplina, mostrando que a disciplina traz esperança e evita a morte. Porque fazer tudo o que o filho quer ou deseja é contribuir para a destruição do caráter e da vida dele. A intenção provável da cláusula é fazer uma advertência contra o destruir um filho mediante a indulgência exagerada, isto é, por não corrigi-lo e ainda fazer tudo o que ele deseja. Esta geração está sendo criada impaciente, incapaz de esperar, incapaz de ouvir não. Em Provérbios 13, 24, que já estudamos, nos diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Fala da necessidade de disciplina paterna. A palavra castigar, usada aqui, tem a ver com disciplinar com vara nas almofadinhas que Deus criou, no lugar certo, ou seja, no bumbum. Não tem nada a ver com maus tratos ou violência. Porém, para muitos filhos, hoje, ouvir não já é um castigo insuportável. Então surge a rebeldia. E muitos pais, por não desejarem ver seu filhinho chorando ou irritado, acabam cedendo aos desejos e caprichos do filho e assim estão contribuindo para destruir o caráter desse ser humano que Deus deu. Na verdade, quem ama de fato seu filho, educa. E educar vai muito além de ensinar conceitos sobre certo e errado, ou conceitos sobre moralidade, pois essas coisas toda criança já sabe. Toda criança sabe que não é correto pegar aquilo que não é dele. Então, é necessário direcioná-la quando ela sair do bom senso e agir com insensatez. É necessário ensiná-la a ser sensata e voltar ao caminho em que deve andar, no caminho da obediência. Crianças precisam aprender a dizer obrigado, por favor, com licença. E isso começa em casa. Se não são gratos em casa por ter comida, roupa, cama, dificilmente serão lá fora, pois acham que o mundo deve girar em sua órbita. E na vida real não é assim. O mundo não vai girar em torno de sua órbita. Portanto, Provérbios 19, 18 que lemos: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Disciplinar não é maltratar a criança, adolescente ou mesmo jovem, mas sim mostrar o caminho em que devem andar para o seu próprio bem.
Muitos filhos às vezes se rebelam porque os pais exigem coisas que não praticam. Então o problema não está na criança, e sim na incoerência dos pais, que dizem o que fazer, mas não praticam nada do que dizem. Portanto, é necessário ensinar como se faz, fazendo, e não simplesmente mandando, pois o exercício de autoridade se dá pelo exemplo e não pela elevação do tom de voz. Pois quem eleva o tom de voz já perdeu a autoridade. Não se pode confundir autoridade com autoritarismo. Quem tem autoridade dá exemplo e quando fala é ouvido. Quem é autoritário não dá exemplo e quando fala não é ouvido. E aí surgem os conflitos entre as partes. E a rebeldia entra em evidência, porque o filho ouve o pai mandando, mas não vê o pai fazendo, os pais fazendo. Pais que amam seus filhos, infligem desconforto, se amam, infligem desconforto temporário aos seus filhos, através da disciplina, dizendo não quando necessário, ou mesmo lhes oferecendo a vara da disciplina nas almofadinhas para afastá-los de futuras tragédias em suas vidas, que inevitavelmente acompanha a vida rebelde sem disciplina. Como diz o autor inspirado da carta aos Hebreus, em capítulo 12, versos 5 e 6, Deus dizendo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que possamos partilhar da sua santidade, fugindo do erro e também aprender a viver uma vida sábia e retamente em sua presença, fugindo do erro, sendo pessoas agradáveis para a sociedade e não pessoas insuportáveis. Pais que dão tudo para os seus filhos e não os disciplinam, estão tirando deles o direito de aprenderem a serem bons cidadãos para a sociedade. Pois ignorar a rebeldia e a desobediência é deixar de amá-los como eles merecem. O amor é o eixo que equilibra e dá consistência à disciplina, e deve ser sempre a maior motivação para disciplinar. O amor, sempre exaltando as virtudes e na sequência falando da necessidade de mudança em tal comportamento. Pais que disciplinam com raiva ou sem explicar a razão da disciplina, machucam fisicamente e emocionalmente, porque não aguentam mais a rebeldia do filho, uma vez que dão tudo para ele e acham que coisas são suficientes, mas não dão o principal, a sua presença, sua atenção. Por isso ficam desequilibrados também quando são contrariados pelo filho, ou porque quer que seja, pois acham que se dão tudo, eles devem obedecer. Então, pais, antes de dar presentes aos seus filhos, é necessário responder se você tem sido presente na educação deles, pois presentes não substituem a sua presença. A responsabilidade da educação não é das escolas, mas dos pais, que precisam estar presentes na vida de seus filhos. Quem se nega
a castigar seu filho, não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Porém, jamais podemos esquecer que disciplinar com amor é sempre acompanhado de um bom exemplo para seguir. Jesus nunca mandou seus discípulos, seus alunos, fazerem nada sem antes ter feito. Ele serviu de exemplo para aqueles que seguissem os seus passos. Quem ama, educa. Quem ama, dá exemplo. Quem ama, não diz o que fazer, mostra como fazer. Portanto, discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Há um ditado maléfico que diz: crie seu filho para o mundo. E eu digo não. Crie seu filho para Deus. Nós devemos criar nossos filhos para Deus, pois foi Ele quem nos deu o privilégio de tê-los ao nosso lado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender que a disciplina traz esperança. Amor é mais que o extenso céu e mais que para sempre mais.